noite a todos. Meu nome é Mike Winkler, sou terapeuta holístico, conselheiro, especializado em dependência química, alcoolismo e outros transtornos emocionais e comportamentais. Hoje eu vou trazer mais um tema, que eu estou trazendo como divulgação da unidade que eu trabalho, que é a Clínica Evolution, aqui de Foz do Iguaçu, onde eu desenvolvo meu trabalho como conselheiro e terapeuta holístico. E vou trazer hoje a questão básica, a questão da base da patologia, da doença que a gente vem tratando, que é a questão da adicção. Muita gente confunde dependência química e alcoolismo com a própria adicção. Muita gente acredita que a causa da doença é a dependência química e alcoolismo, mas não. Na verdade, a dependência química e alcoolismo é a consequência da doença, que é a doença que a gente vai tratar na unidade, que no caso é a adicção, que é uma patologia de orgânica, de fundo obsessivo compulsivo, que transforma cada um de nós, cada sujeito, tendencioso a uma escravidão ou uma dependência de zonas de conforto e prazer imediato. Então, assim, a pessoa nasce com essa predisposição obsessiva compulsiva e quando ela acaba conhecendo, ou tendo algum contato com alguma droga lícita ou ilícita, ou algum tipo de comportamento compulsivo, seja sexo, compra, alimentação, nomofobia, que são dependências de redes sociais, que hoje em dia traz um transtorno muito grande, principalmente para a população da Ásia, a população da Europa e Estados Unidos, e já está começando a trazer um problema já de maior gravidade social para a nossa realidade aqui do Brasil também. Então, existe a adicção, que é a patologia, ela precisa ser tratada como raiz. Porque se você, como eu já venho dizendo em outros vídeos, se você trata a dependência química e o alcoolismo por si só, você tem certo nível de eficácia, mas há um índice de recaída muito grande, muito recorrente. Então a gente trabalhando a raiz do problema, que é a própria adicção, que é a patologia a ser tratada, a gente diminui gradativamente essas recaídas, com pós-tratamento, com acompanhamento. É uma coisa que tem que ser dado muito valor, é para o resto da vida, um dia de cada vez, com muita calma, uma doença extremamente complexa. A adicção, ela tem o seu ciclo, que começa na obsessão, que é o pensamento, Os antigos gregos já diziam, penso, logo existo. Então o que acontece? Todo pensamento rígido e repetitivo, entendeu? Ele é rígido porque eu não consigo mudar ele, eu não consigo ressignificar, ele vai repetindo várias vezes, e repetitivo porque ele vai voltar várias vezes durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante o ano. Isso vai causando uma ruminação mental, uma masturbação mental, e eu vou ficando perturbado com aquilo. E eu coloquei um alvo aqui porque é exatamente o principal momento onde o adicto precisa pedir ajuda. Se ele tiver algum pensamento rígido, algum pensamento repetitivo, que traz aí o início, onde a doença da adicção vai começar a tentar adentrar, começar a tentar me contaminar, que é através da obsessão. Então, tiver um pensamento aí sobre algum desejo de zona de conforto, algum desejo de uso e abuso direto ou indireto de substâncias, utensílios, pensamento de pessoas que usavam comigo, de locais, isso tudo traz uma abertura para o início da patologia da adicção, tá? Então seria ideal eu estar pedindo ajuda. O problema é que o primeiro sintoma da doença é a negação. Então muitas vezes eu passo pelo processo de obsessão, mas eu nego que eu estou começando a ficar doente. E por não estar em uso ainda, eu acabo negligenciando essa necessidade de pedir de ajuda. E vou dando abertura para a progressão da doença, porque ela é uma doença progressiva, incurável e fatal, pode levar à morte e à loucura também. Então o que acontece? Eu não tratando essa obsessão, a doença progride para a compulsão. E a compulsão ela já se torna física. E ela tem um fundo que pode causar o que a gente chama de tempestade visceral. A parte quando ela se torna obsessiva ou compulsiva, a pessoa começa a ter efeitos físicos. Então muitas vezes, por exemplo, quando eu penso em ir num local de venda de drogas, quando eu penso em ir no bar, ou quando eu penso em abusar de sexo, ou quando eu penso em abusar de compras, ou quando eu penso em abusar de jogos, Hoje nós temos um tigrinho aí que é um demônio, na vida de todo mundo. Então, se qualquer tipo de pensamento assim, vai começar a trazer, quando eu passo para a parte compulsiva, efeitos físicos desagradáveis. É muito comum eu pensar, por exemplo, em adquirir ou em comprar minha droga de escolha, ou álcool, e eu começar a ter dor de cabeça, desinteria, náusea, ânsia de vômito. Isso são reações físicas que a gente sempre chama de tempestade visceral. É um má funcionamento dos órgãos. Os órgãos sentem, junto com o meu processo obsessivo, essa necessidade de estar trazendo a droga e o álcool, ou qualquer um desses comportamentos compulsivos de novo para a realidade da minha vida. E eu, mais uma vez, pela negação, que é o primeiro sintoma da doença,
que ele é acompanhado de mais 10, né? Que é a negação, justificação, racionalização, substituição, desconfiança dos outros, culpa, vergonha, desleixo, degradação, isolamento e perda de controle. Esses são os 11 sintomas que me acompanham, que quando eu acordo é como se fossem 11 personalidades que já estivessem me aguardando para poder assombrar meu dia. Por isso que eu tenho que ter muito cuidado, um dia de cada vez, passo a passo, muita responsabilidade, muita atenção, né, com o que eu penso, muita atenção com o que eu valorizo em termos de pensamento, para que eu evite que a obsessão e a compulsão se instalem. Porque ela se instalando e eu manter a negação, a doença vai evoluir para a memória eufórica. E a memória eufórica são o quê? São sensações. Eu começo a sentir cheiro e gosto, às vezes, da droga de predileção. Muito comum eu estar passando num lugar vazio, sem ninguém por perto, e sentir cheiro de uma cannabis, ou gosto de um cloridrato de cocaína na boca, chupando uma bala, por exemplo. Isso já são efeitos da minha memória eufórica, que já faz parte da progressão da própria adicção. Isso vai dificultando a minha sobriedade no dia, a capacidade que eu tenho de dizer não, a capacidade que eu tenho de frear o movimento para buscar a recorrência do uso novamente. E ela pode progredir e vai progredir para uma das partes mais complicadas, que é a expectativa positiva. O próprio nome fala, eu começo a criar uma expectativa positiva no meu uso de álcool e droga. Como se eu tivesse controle, como se ninguém fosse descobrir, como se fosse só uma vez. Eu costumava, por exemplo, na minha dicção, fazer um bloquinho. Tinha um bloquinho, por exemplo, eu tinha R$400 no meu bolso. Eu colocava lá, vou comprar R$100 de droga. Vai me sobrar quanto? 300. Então eu vou separar R$50 para me voltar de táxi para casa. Vai me sobrar 250. R$50 para me comprar um álcool, para eu não ficar tão fissurado com a minha droga de escolha, o álcool daquela baixada, ainda me sobra R$200. Eu separo R$100 para me ficar no hotel e ninguém me vê, e mais R$100 para eu levar uma companhia para usar comigo. Ou seja, eu crio um plano perfeito, uma expectativa positiva para aquele dinheiro que eu tenho, para aquele dia que eu resolvi usar, e amanhã nada vai acontecer, ninguém vai ficar sabendo e vai dar tudo certo. Essa expectativa, ela é a instalação da própria insanidade. Eu já tentei fazer isso 50 vezes e recair 50 vezes e não voltei para casa. Já teve ocasião de eu ficar 4, 5, 6 meses, um ano fora de casa, simplesmente por uma tentativa de expectativa positiva. É uma das maiores armadilhas que a adicção traz. E se eu, por acaso, não recorrer ao uso ou uma recaída em nenhuma dessas 4 progressões, eu vou ficar na mão de um gatilho, né? Como diz assim, os gatilhos são as ocasiões. Se a ocasião faz o ladrão, ela pode fazer a recaída também. Entendeu? Eu posso esperar uma discussão matrimonial, uma discussão com o companheiro de trabalho, uma discussão de trânsito, um dia de trânsito muito coisa intenso, ônibus muito cheio, N motivos durante o dia que vão me incomodar biopsicossocialmente falando, que eu vou criar um gatilho e uma ocasião para colocar as 4 primeiras progressões em ativa, que é a minha obsessão, minha compulsão, minha memória eufórica e a minha expectativa positiva, e aí eu vou recair independente do meu estado emocional. Eu posso recair por estar muito feliz, eu posso recair por estar muito triste. É igual a pessoa, por exemplo, que bebe. O time dela ganhou, ela vai beber para comemorar. Se o time perdeu, ela vai beber o dobro, porque tá para afogar a mágoa. Então tudo, se eu não cuidar do ciclo da adicção, da progressão dessa patologia, tudo vai me arremeter a uma necessidade inconsciente de uso. Então tem que tomar muito cuidado, principalmente para a área obsessiva. Descarte o primeiro pensamento, duvide do primeiro pensamento, critique o primeiro pensamento e, de preferência, pede ajuda e partilha, para evitar ter que trabalhar compulsão, memória eufórica, expectativa positiva e gatilho, que são muito mais complicados de eu dizer não e de eu conseguir escapulir aí de uma possível recaída, né? Por hoje, então, eu vou ficar por aqui, apresentando aí essa realidade, né, da patologia que a gente vem tratando aí durante esses anos aí. Muito obrigado pela atenção de todos, uma boa noite.